Vamos fazer então o exercício 35 de relações trigonométricas no triângulo retângulo. Observe o seguinte, né? Ele não fornece os lados nem a hipotenusa, né? Não fornece nem os catetos nem a hipotenusa, ou seja, não fornece os lados do triângulo, só fornece o seno do ângulo F, o cosseno e a tangente do ângulo F. Eu vou dar nome aos bois aqui, eu vou chamar esse lado de Azinho, Bzinho e Czinho. A hipotenusa é A, os outros lados são B e C. Os outros catetos. Então aí ele pergunta no item A, calculem seno de G, que é esse ângulo aqui, e cosseno e a tangente de G. Bom, o que a gente viu em aula, talvez pode ter passado batido, se eu tenho um triângulo retângulo de lados B, C e hipotenusa A 90 graus, vamos botar os vértices aqui, que é F. Observe o seguinte, ó, vou calcular o seno do ângulo F, que é esse ângulo aqui. Seno de F é o cateto oposto, que é C, sobre a hipotenusa, que é A. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o cosseno do ângulo G. Cosseno de G. Bom, o cosseno de G é o cateto adjacente a ele pela hipotenusa, que é C sobre A. Opa, peraí. Então, num triângulo retângulo, o seno de um ângulo, do ângulo diferente de 90, né? É igual ao cosseno do outro ângulo. Se a soma, a gente diz que se os ângulos são complementares, ou seja, se se F mais G, nesse caso, for igual a 90, se a soma de dois ângulos é igual a 90 no triângulo retângulo, então o seno de F é igual ao cosseno de G e, consequentemente, o cosseno de F é igual ao seno de G. Então eu posso usar isso. Observe que se eu calcular agora o seno de G, ó, seno do ângulo G. G, cateto oposto pela hipotenusa, B sobre A. Só que agora se eu calcular o cosseno do ângulo F, que é o cateto adjacente, que é B, pela hipotenusa, é igual. E agora vamos calcular a tangente de um e a tangente do outro. Se eu pegar a tangente do ângulo F, tangente de F, cateto oposto pelo adjacente. Então, o oposto é C, o adjacente é B. E a tangente do ângulo G é o cateto oposto, que é B, pelo adjacente, que é C. Ou seja, inverte a fração. Então, a gente pode dizer que a tangente do ângulo, né, se F mais G for igual a 90 graus, se a soma, né, se os ângulos são complementares, então a tangente de F é igual a 1 sobre a tangente de G, ou seja, o inverso da tangente de G. Não o inverso depois, como a gente vai ver, no sentido de função inversa, mas o inverso de fração inversa, né? O inverso dessa fração. Então, uma, se esse é C sobre B, outra é B sobre C. Com isso, então, a gente consegue responder o item A de forma bem tranquila, né? Então, primeiro a gente tem que saber quais são, então, o seno de F, o cosseno de F e a tangente de F que ele nos forneceu. Que seno de F, então eu não preciso usar a calculadora aqui, 5 sextos, raiz de 11 sobre 6, né, que é o cosseno, e a tangente 5 raiz de 11 sobre 11. Vou botar a tangente aqui mais para baixo. Cinco raiz de 11 sobre 11, que é a minha tangente. Bom, aí, tá, Antônio, então agora eu quero calcular o seno, o cosseno e a tangente de G. Aí é só inverter aqui, né? Vou botar uma barra lateral aqui. E, então, seno de F, só lembrando, agora ele quer o seno de G. Seno de G é igual ao cosseno de F. Porque G mais F dá 90 graus, então é raiz de 11 sobre 6. Agora o cosseno de G. Cosseno de G é igual ao seno do complementar, que é o F, que é igual a 5 sextos. Antônio, e a tangente de G? A tangente de G é 1 sobre a tangente de F, ou seja, tu inverte essa fração aqui. É 11 sobre 5 raiz de 11.
A gente pode racionalizar isso aqui, né? Multiplicar por raiz de 11 no numerador e denominador. Isso vai dar 11 raiz de 11 sobre 5 raiz de 11 vezes raiz de 11 dá 11, né? Eu posso cancelar, então dá raiz de 11 sobre 5. Essa é a tangente de G. Então eu consegui calcular seno, cosseno e tangente do outro ângulo aqui, do complementar, sem usar calculadora, sem nada. Aí agora ele diz o seguinte: se a hipotenusa desse triângulo medir 30 centímetros, quanto medem os catetos? Essa é a pergunta dele. Então, o item B. Vamos desenhar aqui o nosso triângulo retângulo, 90 graus. Então, se a hipotenusa medir 30 centímetros. Só vamos renomear aqui, então é o ângulo E no 90 graus, né? EFG. E, F e G. Se esse cara medir 30, né? A pergunta dele então é quanto é que mede esse cateto A e esse cateto B. Bom, aí a gente basta calcular o seno de F, por exemplo. Temos que o seno do ângulo F é o cateto oposto pela hipotenusa. É A sobre 30. Mas quanto é que mede o seno de F, né? Quanto é que vale? 5 sextos. Ah, então eu troco. 5 sextos é igual a A sobre 30. Aí eu posso multiplicar cruzado. 30 por 6 é 5. 5 vezes 5, 25. Então, um cateto vai medir 25. Ah, Antônio, e o outro? Bom, e agora a gente pode usar o cosseno, né? E cosseno de F é o cateto adjacente pela hipotenusa. Só que cosseno de F é raiz de 11 sobre 6. Então, isso aqui é raiz de 11 sobre 6 igual a B sobre 30. Só que 30 por 6 também é 5. Então, B mede 5 raiz de 11. Então, os outros dois catetos, um mede 25, né? Os outros dois não, né? Os catetos medem 25 e 5 raiz de 11, que é o que está ali no gabarito, né? 25 e 5 raiz de 11. E aí ele pede agora para calcular seno ao quadrado de F mais cosseno ao quadrado de F, não tem cálculo, né? A gente sabe que isso aqui é 1, mesmo que eu faça aqui vai dar 1, né? Porque a soma dos quadrados de seno mais cosseno do mesmo ângulo é 1. Esse aqui também vai dar 1, né? E seno de F sobre cosseno de F é tangente de F, que é 5 raiz de 11. Eu vou fazer cada um deles, mas não tem cálculo, né? Na verdade, a gente já tem todos esses valores. Então, o item C é seno. A gente pode usar essa notação aqui, tá? De F, mas botar o quadrado aqui no meio. Não importa, tá? Não preciso fazer conta, tá? Mesmo que eu pegue aqueles valores, a não ser que eu tenha errado nos cálculos, seno ao quadrado de F mais cosseno ao quadrado de F, ou seja, do mesmo ângulo, para qualquer ângulo, é 1. A mesma coisa acontece para o ângulo G. Seno ao quadrado de G mais cosseno ao quadrado de G, isso aqui é 1. Então não preciso substituir valores aqui. Ah, tá. E ele pediu para calcular também, Antônio, seno de F sobre cosseno de F. Não tenho que substituir ninguém aqui. Isso aqui é tangente de F, né? Seno sobre cosseno é tangente de F. Então, um aluno desavisado iria fazer contas aqui. A gente já sabe quanto é que vale a tangente de F ali, né? Era 5 raiz de 11 sobre 11. Então, isso aqui é 5 raiz de 11 sobre 11. Ah, Antônio, e a tangente? Tangente não, né? Seno de G sobre o cosseno de G. Bom, a gente sabe também que seno sobre cosseno também é tangente. Tangente do mesmo ângulo, G. E a gente sabe que a tangente de G deu raiz de 11 sobre 5, né? Raiz de 11 sobre 5. Então, é básico. Agora, eu não poderia usar isso, né? Seno de F sobre cosseno de G. Aí os ângulos são diferentes. Isso não é tangente, né? Para ser tangente tem que ser o mesmo ângulo. Então é isso.